Ok, então vamos lá. Então, o assunto hoje é segurança, crime, segurança, aspectos legais da computação. E vamos falar um pouco sobre que leis que governam, falando de maneira bem genérica, toda vez que você tem um acesso intencional e não autorizado a um sistema, se caracteriza. Ele mudou de significado ao longo do tempo. Na fase 1, né, entre 1960 e 70, era a alegria de ser capaz de programar e desenvolver sistemas. Né? O hacker era um programador criativo, escrevia código elegante ou inteligente, e um hacker era um pedaço de código especialmente inteligente. Né? O cara que conseguia extrair do sistema mais do que ele podia dar, porque era um programador criativo, escrevia código elegante. Entre 1970 e a meados da década de 90, o termo assumiu a conotação negativa que ela tem hoje. E passou a ser o cara que invade computadores sem ter acesso autorizado. Isso vai incluir também a propagação de worms e vírus, né? E empresas começaram, a partir desse tempo, a usar hackers para analisar e melhorar a segurança de seus sistemas. A partir do crescimento da web, dispositivos móveis, a partir mais ou menos de meados da década de 90, os vírus e worms podem ser espalhados rapidamente, porque agora a gente tem conectividade entre os computadores. Em 1990 não havia conectividade entre os computadores, né? E aí surgiu o tal do hacking político, ou hacktivismo, que envolve, por exemplo, ataque de negação de serviço para derrubar sites. Né? E também roubo em larga escala de informações pessoais e financeiras. Falando um pouco sobre hacktivismo, ou hacking político, isso passou a ser conhecido as ações de hacking para promover uma causa política. Por exemplo, discordância sobre se uma forma de desobediência civil ou como e se isso deve ser punido. Alguns usam hacktivismo para esconder outras atividades criminosas. E o problema é como é que a gente vai determinar se é hacktivismo mesmo ou se é simplesmente vandalismo, né? Por exemplo, se alguém ataca o site do governo do estado do Amazonas protestando contra qualquer coisa, será que isso é uma atividade de hacktivismo ou se é simplesmente vandalismo, simplesmente para prejudicar o acesso ao site? Também ficou muito conhecido os tais de hackers de chapéu branco, que são os hackers que usam suas habilidades para demonstrar vulnerabilidade no sistema e melhorar a segurança. Boa parte dos pesquisadores da área de segurança de sistemas trabalha dessa maneira, né? Eles demonstram as habilidades usam para demonstrar que o sistema é inseguro e como é que você vai melhorar o sistema, né? O pessoal aqui do grupo de segurança do ICOMP, que é liderado aí pelo professor Eduardo Feitosa, eles trabalham mais ou menos dessa maneira, né? As pesquisas deles são muito em cima de maneiras de demonstrar vulnerabilidade e como é que melhora essas vulnerabilidades. Também a gente tem visto aí nos últimos anos, né, o hacking como política externa. Então, atividades de hacking promovidas por governos têm aumentado. O Pentágono anunciou que iria considerar e tratar alguns ataques cibernéticos como atos de guerra. Os Estados Unidos podem responder com força militar. E aí o problema é como é que a gente pode tornar os sistemas críticos mais seguros contra ataques, né? Tem muita gente que fala em ataques sendo promovidos por grupos da Coreia do Norte. Então, na Coreia do Norte, quer dizer, os Estados Unidos acusam a Coreia do Norte de ataques cibernéticos a alvos estratégicos no território americano, né? A mesma coisa acontece com a China, né? Tem algumas acusações contra a China e contra a União Soviética, contra a Rússia também. Nada disso é muito fácil de provar, né? Mas enfim, tem essa história de hacking como política externa. O worm que ficou muito famoso é o tal do Stuxnet. Né? Foi um worm extremamente sofisticado e destinava-se a um determinado tipo de controle, sistema de controle. A partir de 2008,
equipamentos identificados em uma usina de enriquecimento de urânio no Irã. O New York Times, em 2012, levantou fortes suspeitas que o Stuxnet foi direcionado ao Irã pelos governos americanos e israelenses no auge da crise do enriquecimento de urânio no Irã, que depois gerou o atual tratado que impede o Irã de enriquecer urânio, né? Então, em 2002 saiu essa reportagem do New York Times acusando os governos americanos e israelenses de terem criado o Stuxnet para controlar as usinas de urânio do Irã. Qual é a relação entre hacking e segurança? Uma vez que, claro, o hacking é um problema, né? As pessoas estarem dispostas a usar os seus conhecimentos para atacar um sistema é um problema. Mas o fato dos sistemas estarem suscetíveis a esse tipo de ataque também é um problema, né? Então, fatores que contribuem para a falha de segurança, a estrutura legada da internet e da web, quer dizer, a internet, assim como a web, que é uma plataforma em cima da internet, foi criada para ser aberta. E o fato disso ter acontecido significa claramente um problema de segurança, né? Também tem a complexidade inerente de sistemas de computação. Qualquer sistema que a gente usa hoje são camadas de software, que a gente não sabe bem quem fez, se está seguro ou não. Então, isso tem sempre falhas a serem exploradas. Velocidade com que novas aplicações surgem, né? Muitas vezes um sistema vai para o ar e em algum momento você descobre que alguma coisa não está bem feita. E esse sistema já está sendo muito usado, né? O caso do Telegram é um caso bastante emblemático, né? O Telegram se popularizou e descobriu que ele era fácil o Zoom, né? Mais recentemente o Zoom até. O Zoom é um sistema muito inseguro e depois da pandemia, como o Zoom começou a ser usado com bastante frequência, começou a se explorar falhas no Zoom, né? Tanto que tiveram que fazer vários upgrades durante a própria pandemia, né? Fatores econômicos e comerciais e a própria natureza humana, que é de fazer as coisas mal feitas e explorar essas coisas, né? Então, especificamente com relação à segurança, a internet iniciou com acesso aberto, com a maneira de compartilhar informações para pesquisa. As estudos relacionados à segurança demoraram a se popularizar em comparação com os riscos. Em algum momento, definiu-se a política de firewalls, né, que são sistemas que monitoram e filtram comunicações de sites seguros ou que têm perfil de atividade suspeitas. De qualquer maneira, a pesquisa em segurança, né, cibersegurança, é muitas vezes um jogo de gato e rato. Porque novas vulnerabilidades são frequentemente descobertas e exploradas, aí você cobre aquela, e aí alguém descobre uma outra, né? Então é difícil você, como tem muitas vulnerabilidades, muitas desconhecidas, você acaba atendendo a coisa sob demanda. Mas, de qualquer maneira, nós, profissionais de computação, nós temos responsabilidade pela segurança. Essas responsabilidades precisam ser sempre verificadas, né? Os desenvolvedores têm a responsabilidade de desenvolver visando a segurança, as empresas têm a responsabilidade de usar ferramentas de segurança e monitorar seus sistemas para evitar a ocorrência de ataques, e os usuários finais têm a responsabilidade de fazer perguntas e se educar sobre ferramentas de segurança disponíveis. Por exemplo, firewalls pessoais, antivírus, spyware, etc. Agora, para a gente abrir um pouquinho aí a discussão, primeira pergunta, então, se eu faço hacking e eu não causo dano, eu estou cometendo crime? Por exemplo, eu acesso a página do Icomp, né, eu consigo atacar a página do Icomp e eu troco a foto dos professores por fotos de gatinhos brincando com lã, novelos de lã. Vocês acham que isso é crime? Eu acho que a resposta acho que é mais ou menos essa. Não é o fato de que você não está causando um dano que você vai deixar que as coisas aconteçam simplesmente. Você pode, sei lá, você pode parar na rua e xingar as pessoas. Não está causando dano para ninguém, mas não é uma coisa que se deve fazer, né? Agora vamos lá, uma um pouquinho mais capciosa aqui. Contratar ex-hackers para trabalhar na área de segurança é uma boa ou uma má ideia? E por quê?
o que tem de positivo é, putz, o hacker entende como encontrar as falhas, então ele seria capaz de ajudar a empresa a encontrar falhas, quer dizer, podia usar a sua expertise para encontrar falhas para poder sanar essas falhas, o tal do hacker de chapéu branco. E o problema é que, eventualmente, você não tem confiança nessa pessoa, porque numa outra circunstância, essa pessoa não agiu direito. Então, a gente teria problemas para isso. Bom, existem os hackers e, claro, existem maneiras de pegar os hackers, né? Então, agentes da lei monitorem e participam em fóruns de hackers de forma disfarçada, essa é uma maneira de pegar o hacker. Então, o cara participa em fóruns de hackers para tentar pegar. Profissionais de segurança preparam honeypots, sites que atraem hackers para fins de monitoramento e estudo. Então, preparam sites que são irresistíveis para os hackers e quando os caras vão lá, eles conseguem pegar, né? Especialistas de computação forense podem recuperar evidências em computadores, mesmo a partir de arquivos removidos e HDs apagados. Investigadores rastreiam vírus e ataques usando registros de ISPs e log de roteadores. Então, são várias maneiras que você tem de tentar pegar os hackers. Então, assim como você tem o hacker, você tem os profissionais que tentam contra-atacar os hackers usando uma dessas maneiras aqui. Agora, como que pune o hacker, né? Será que tem lei para isso? Então, essa CFAA, Computer Fraud and Abuse Act, de 1984, vejam que é 84, antes da existência da internet, foi criada para cobrir computadores do governo, sistemas financeiros e sistemas médicos, além de atividades que envolvem computadores em mais de um estado, como a própria internet. Considera ilegal acessar computadores sem autorização. Então, se você acessar um computador sem ter autorização para isso, você cai no CFA dos americanos. Depois o CFA foi substituído pelo Patriot Act. Isso ele paga, entre as penas que ele vai sofrer, vai pagar, né, pelos danos que cometeu, ou financeiramente, ou com serviços prestados, o que for. No caso de hackers jovens, a gente vê na história uma certa, digamos, flexibilidade no tratamento desses caras. O número dos jovens hackers recebe liberdade condicional, serviço comunitário e ou multas. A sentença, claro, depende da intenção e do dano causado. É comum a tentação de punir mais severamente ou menos severamente que os demais. Muitos jovens hackers acabam amadurecendo e passam a ter carreiras produtivas e são responsáveis. Nos Estados Unidos, somente em 2000, um jovem hacker passou a cumprir pena de detenção. Então, o cara foi preso por causa de hacking, né? E punições por causa de vírus. Deve existir leis para punir autores de vírus e códigos maliciosos, claro. Veja que, nesse caso, o hacker ele é o cara que criou o vírus ou o código malicioso, mas ele não é necessariamente o cara que usa isso, né? Então, uma lei contra a distribuição de vírus e código de hack levantaria questões semelhantes àquelas discutidas no capítulo 2 e 4 que a gente viu sobre restringir ou proibir criptografia e tecnologia para controlar as proteções de direitos individuais, autorais. Então, o CFA, do jeito que a gente viu, ele fones e nem mecanismos sofisticados de coleta invisível de informações. Alguns promotores americanos usam ainda o CFA para fazer acusações contra pessoas ou empresas que fazem coleta de dados não autorizadas. Empresas que violam o termo de uso estão fazendo hacking, o que vocês acham? A gente assina o termo de uso, a gente marca o termo de uso, onde lá diz, por exemplo, que os nossos dados não vão ser compartilhados com terceiros. Mas a empresa, contra a nossa vontade, ela faz isso. Vocês acham que isso é hacking? Melhor a pergunta. Vocês acham que é legal? Legal não é de jeito nenhum. Embora esse cara esteja fazendo uma coisa com meus dados que eu não autorizei ele a fazer, então é acesso não autorizado. Por outro lado, a gente consegue pensar assim também. Bom, se o usuário viola os termos de uso de um site, ele estaria cometendo um crime previsto pelo CFA, já que estaria se aproveitando de um acesso autorizado para cometer fraude ou obter algum valor. Isso aqui é uma pergunta, mas eu já estou afirmando, isso aí é verdade. Por exemplo, em 2000... deixa eu só consertar aqui uma coisinha. Então, olha só essa história.
Uma mulher fingiu ser um menino de 16 anos de idade no MySpace. Começou um relacionamento online com uma menina de 13 anos, que era uma ex-amiga da filha dessa pessoa, né? Da filha da mulher. A mulher, em seguida, rompeu o relacionamento e enviou uma série de mensagens cruéis. Ao final, a menina de 13 anos se matou. Vocês ouviram falar dessa história? Bem complicada, né? Bem complicada. A filha da mulher teve um problema com essa menina, e a mulher foi tomar as dores e fez isso aí e causou o suicídio da menina de 13 anos. Então, violação de princípios de uma rede social, por exemplo, são crime tanto como hacking, certo? E a CFA é usada também nesse contexto. Bom, vamos falar agora sobre pequenas empresas. Pequenas empresas geralmente não podem pagar os custos de uma equipe de segurança. No entanto, elas são portas de entrada para sistemas maiores, muitas vezes uma falência depois que ocorre uma violação de segurança. Que tem um caso interessante aqui. Essa empresa chamada Fazio Mechanical era uma empresa americana com menos de 200 funcionários de equipamento de supermercado. Em 2013, essa empresa foi usada para roubar dados de 40 milhões de cartões de crédito roubados. 70 milhões de registros de usuários da rede de supermercado Target. A Target americana é alguma coisa parecida com, deixa eu ver, uma rede nacional aqui, Pão de Açúcar, ou Carrefour, né? Target é uma rede de supermercado muito grande nos Estados Unidos. São meio a gente chama aqui de atacarejo, né? Esse pessoal que vende em grande quantidade no varejo. A fraude começou a partir de um e-mail enviado para a empresa. Olha só que coisa interessante. Eu achei esse diagrama na internet. Então, o que acontecia? Aqui, eles tinham a rede de terminais de caixa do supermercado, né, do Target, e aqui a rede corporativa do Target. Esse Fazio Mecânico, ele fornecia produtos para a Target vender, né, era um dos fornecedores. O hacker, então, tinha uma interface dos sistemas da Fazio Mechanical com a rede da Target. E o hacker entrou através dessa falha, né, usando phishing. Então, mandou e-mails de phishing pelo serviço da Fazio, acessou a network, a rede da Target, da empresa Target, ganhou acesso a máquinas vulneráveis, instalou malware em todos os terminais de venda, nos processos de vendas, coletou as informações dos cartões e tirou o dado para fora, né, nesses aqui, fora do firewall, e agregou os dados roubados e os dados pessoais para poder, então, usar os cartões de crédito. Então, veja, por mais que a Fazio Mecânica, por mais que a Target, uma empresa grande que consegue cuidar da segurança, estivesse agindo, ela não conseguiu impedir o acesso através de uma empresa menor, que nesse caso aqui é a Fazio Mecânica. Certo? Quais são as causas principais para a segurança? Primeiro, software mal escrito, né? Software que tem problema mesmo de segurança. Redes e aplicativos mal configurados. E funcionários que vazam informações sigilosas de forma consciente ou não podem causar problemas de segurança. Um dos problemas mais conhecidos, que eu acho que todo mundo já viu isso acontecendo, né, é roubo de identidade e fraude de cartão de crédito. Roubo de identidade, vários crimes em que o criminoso usa a identidade de uma pessoa inocente. Eu tive um aluno que durante vários anos ele teve problema porque alguém usava uma identidade igual a dele. Tinha um nome parecido e usava uma identidade igual a dele. Então, você pode fazer com o número de cartão de crédito ou débito, informações pessoais, CPF, RG, etc. As vítimas mais comuns têm entre 18 e 29 anos, usam mais a web e estão menos cientes dos riscos. O e-commerce tornou mais fácil roubar e usar o número de cartão de crédito sem ter o cartão físico. Boa parte do que a gente paga hoje de taxa bancária é seguro por causa do nosso cartão de crédito. O meu banco, eu sou cliente do Banco do Brasil, já tive cartões fraudados já umas 7, 8 vezes.
e na maioria das vezes o banco me avisa. E eles nem discutem, né? Eles estornam a compra, me mandam me utilizar o cartão, cancelam o cartão e me mandam um novo. Isso aconteceu várias vezes. Ultimamente, eu tenho usado os cartões virtuais, que a gente bota um limite, né? E fica mais fácil de usar. Se eu gero um cartão lá virtualmente, pronto, isso tem facilitado. Mas os bancos hoje são muito, muito, muito bem aparelhados, os bancos brasileiros, para melhorar essa situação aí, do que antigamente. Nos Estados Unidos, centenas de milhares de reclamações por roubo de identidade por ano, prejuízo anual de bilhões de dólares por ano nos Estados Unidos, com vários milhões de vídeos. Um único incidente pode afetar milhares de pessoas. Empresas de cartão de crédito e outras empresas têm o custo direto da maioria das fraudes. No entanto, as vítimas têm prejuízo, porque perdem classificação de crédito, seu pedido de emprestar dinheiro, conseguir alugar apartamento, etc., que ficam com o nome sujo, né? É o que aconteceu com essa pessoa que eu estou te falando, meu ex-aluno de doutorado. Então, técnicas para roubar informações. Pedido de informação pessoal e financeira disfarçada de comunicação de empresa legítima. A phishing, né? Quando você manda um e-mail para a pessoa clicar. O smishing, que é o phishing de mensagem de voz. Aí o phishing, que é o phishing de voz. O smishing é a mensagem de texto. E o phishing é o phishing de voz. Tem esse também negócio de farming, né, que você cria sites falsos que pescam informações a plantar o redes falsos em servidores de nome de domínio. Há uns 4 anos atrás, teve um farming do Banco do Brasil. Tinha lá, eu acho que a URL era... O Banco do Brasil é www.bb.com.br. E tinha lá um que era, sei lá, eu acho que era bbb.com.br ou era bb.com.b alguma coisa. E muita gente entrou, tinha um site igualzinho, muita gente entrou e colocou seus dados lá. Isso também vai acontecer com currículos online, sites de emprego que podem revelar CPF, histórico de trabalho, data de nascimento, etc. Então, o farming é muito comum. Essa aqui é uma pesquisa de 2018, dessa empresa chamada Wombat, né, feita nos Estados Unidos. Em 2017, 76% dos usuários disseram que já tiveram, de alguma maneira, ataque de phishing. 45% phishing via telefone e 3% usando cartõezinhos USB, né? Como é que chama? Memory keys, né? Então, vejam que não é pouca coisa, não. E esse resultado de 2016 2017 era o mesmo de 2016. Então, phishing é muito, 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 muito popular, né? Prevenção. Autenticação de e-mail e website é muito usado. Criptografia para armazenar dados de forma segura. Autorizar clientes para impedir o uso de números roubados. Vai trocar conveniência por segurança. Na informação de um incidente, um alerta de fraude pode ser enviado. Algumas empresas cobrem o custo da fraude se a informação for roubada. É o caso que eu falei para vocês do Banco do Brasil. Ultimamente, uma coisa que tem funcionado bastante é a tal da autenticação em 2 fases, né? Onde você tem uma senha, que é o normal, e tem ainda um número, um PIN, para liberar o acesso. Isso tem ajudado bastante aí as empresas a evitar a phishing. Então, dá para ver aqui algumas coisas que foram bastante identificadas, bastante populares nos últimos anos. Então, por exemplo, número de acidentes de vazamento por tipo, dá para ver aqui, ó, 65% é roubo de identidade. Né? 17% acesso à conta, 13% acesso financeiro e assim por diante. E, com relação à fonte, 56% é um cara malicioso externo que está tentando fazer o vazamento, né? Veja que só 7% são de usuários maliciosos de dentro das empresas, né? 2% só de hacktivismo. E 34%, que é um número bem significativo aqui, é perda, né? Perda acidental. Você esqueceu a senha ou qualquer coisa do gênero. Como é que faz para se prevenir? Bom, as lojas não imprimem o número de cartão completo, nem a data de vencimento dos recibos, para evitar que você identifique se perdeu o recibo de quem é que é aquele cartão e o que é que andou fazendo.
Isso é muito usado hoje em dia. O software detecta atividade de gastos incomuns e solicitará que os varejistas peçam informação de identificação. Uma das startups que tem aí no Ecomp, a Scudra, trabalha com esse tipo de detecção de fraude, já tem vários clientes para evitar que isso aconteça. Você tem serviços como o PayPal, que atua como terceiros, né? Em vez de eu espalhar meu cartão de crédito com várias empresas, eu centralizo meu cartão de crédito no PayPal e sempre que possível eu compro pelo PayPal, porque eu só tenho um ponto de falha, né? Em vez de vários. É uma pena que mais empresas não usem o PayPal, porque é realmente uma coisa interessante. Muita biometria tem sido usada, né? Características biológicas exclusivas de um indivíduo, nenhum item externo, não tem cartão, não tem chave, nada disso para ser roubado. Usado em áreas onde segurança precisa ser alta, como identificar o pessoal do aeroporto. Biometria pode ser enganada, mas é difícil fazer, especialmente quando sistemas sofisticados são desenvolvidos. Uma empresa que eu tive um contato bastante próximo no ano passado, final do ano passado, Acesso Digital, eles trabalham basicamente com isso. Eles têm um serviço terceirizado de biometria para identificar usuários. Então, por exemplo, se eu sou dono de uma loja e contrato essa empresa, na hora que eu vou lá, por exemplo, pedir para fazer um cartão, eu dou os meus documentos para a empresa, né, para quem eu estou querendo abrir esse crédito. Eles escaneiam esses documentos e escaneiam também a minha face, né, para poder garantir que quando eu for usar, sou eu mesmo que estou usando. E toda vez que eu vou usar, eu posso me identificar pela minha face. Isso tem sido feito por essa empresa chamada Acesso Digital, que é lá de São Paulo, uma empresa que está ficando bastante grande. Uma startup pequena que está bem grande hoje em dia fazem isso. Existe hoje em dia um movimento bastante ativo contra essa história de reconhecimento facial nos Estados Unidos, né? Ano passado, em São Francisco, houve o banimento de toda a tecnologia de reconhecimento facial, né? E outras cidades estão adotando o mesmo princípio hoje em dia. Então, o reconhecimento facial usado para garantir segurança, que é uma tecnologia de biometria, está sendo rejeitada por várias cidades, por cidadãos de várias cidades. Por quê, hein, pessoal? O que vocês acham do governo saber de todos os meus passos? Quando eu entro no aeroporto, quando eu entro no banco, quando eu vou para o FAM, quando eu vou na farmácia, quando eu vou no supermercado. O que vocês acham? É uma boa coisa? A privacidade, exatamente. Exatamente. Esse é o principal motivo, tá? Os cidadãos de São Francisco não se sentiam bem de ter a sua presença registrada em todos os lugares por onde eles passavam, né? E esse dado pode ser usado para qualquer outra coisa. Por exemplo, pode ser só para te importunar, né? Está passando ali na porta de uma loja no shopping, né? E só entra aqui que tem um desconto para você. Você pode não achar isso interessante, né? Pode ser uma coisa tão inocente quanto isso, ou pode ser eu quero saber sobre a sua vida porque eu quero te prejudicar. Então, um inimigo político do governo, eu quero prejudicar esse inimigo político, quero rastrear o que esse inimigo político está fazendo, né? Então, aí nós temos um exemplo claro da fronteira entre a segurança e a privacidade, né? Que é um assunto muito, muito, muito sério hoje em dia, né? A gente está falando aqui de reconhecimento facial, mas o fato é que quando a gente está usando a internet, a gente deixa traços da nossa presença em vários sites. Será que isso é uma coisa boa? Então, eu estou abrindo mão da minha privacidade para o torno da segurança. Isso é um assunto bastante importante. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre leis para a web global. Cada país pode ter as suas leis específicas para as suas coisas, né? Por exemplo, para o comércio,
para enfim, qualquer atividade humana, né? Leis para restaurantes, para, enfim, bares, o que for. Para a lei eleitoral e tal. Assim, cada país pode ter a lei da sua web, né? O que vai ter na web? Como é que vai ser a web? Agora, o que acontece quando a atividade digital cruza fronteiras? O problema é que as leis variam de país para país. Corporações que fazem negócio em vários países devem cumprir as leis de todos os países envolvidos. Alguém que tem são legais em seu próprio país pode enfrentar a acusação em outro país onde as suas ações são ilegais. Alguns exemplos. Um site de leilões americano colocou à venda itens de memorabilia nazista no Yahoo. Então, esse caso aqui do Yahoo versus a censura francesa. Então, esse site de leilões americano colocou à venda itens nazistas no Yahoo para vender. O tribunal francês processou o Yahoo porque é proibido colocar esses sites à venda para cidadãos franceses. Então, o Yahoo é americano, certo? Então, a questão legal é, a lei francesa deve ser aplicada aos computadores do Yahoo localizados fora da França? Quer dizer, os itens foram colocados à venda nos computadores do Yahoo nos Estados Unidos. Mas a lei que proíbe venda de material nazista é da França. Então, o tribunal francês processou o Yahoo por causa disso. Vocês entenderam o problema? Então, exposição e venda de memorabilia nazista é ilegal na França, com algumas exceções para finalidades históricas. Então, as organizações antirracismo processaram o Yahoo em uma corte francesa em 1999, porque o povo francês podia ver itens desse tipo em um site do Yahoo. O governo francês também processou criminalmente o Yahoo e o antigo CEO da época, o Tim Kugel. Os sites do Yahoo com sede na França cumpriram a lei francesa. O Yahoo disse que seria tecnicamente inviável bloquear o acesso na França e que os franceses podem acessar sites de fora da França. O tribunal francês ordenou ao Yahoo que ainda assim isso deveria ser feito. Yahoo e o Google foram absolvidos porque o tribunal decidiu que permitir os leilões não era justificar crime nazista. Mas veja que a questão em si não foi resolvida. Não foi resolvida. Então, esse é um exemplo de o fato de que não há uma lei geral que governa a web como um todo. Porque cada país tem as suas leis, certo? A questão de fundo é, o governo de um país pode ou deve fazer acusações criminais contra provedores de um conteúdo que é considerado ilegal nesse país, mas que é considerado legal no país onde o conteúdo está armazenado? Vocês entenderam o problema, né? Qual que é? Quer dizer, eu posso, por exemplo, se o meu país não tem proteções contra direito autoral, eu posso oferecer a venda de material protegido por direito autoral em outro país? É uma coisa parecida, né? Vamos ver aqui um outro exemplo. A lei americana versus empresas estrangeiras. Uma empresa russa vendeu um software que contorna controles incorporados em livros eletrônicos para evitar a violação de direitos autorais. Aquele DRE que a gente mostrou para vocês na aula passada. O programa era legal na Rússia, mas ilegal nos Estados Unidos. O autor desse programa, esse Dmitry Sliarov, foi preso quando chegou nos Estados Unidos para apresentar uma palestra sobre fraquezas no software de controle usando Books. Após protestos no EUA e outros países, ele foi autorizado a retornar à Rússia. Então, veja, o cara foi preso nos Estados Unidos, né? Mas o software que ele fez era americano, era russo. Mas quando ele chegou nos Estados Unidos, ele foi preso porque estava violando. E aí houve, enfim, protestos e ele acabou sendo liberado. É um outro exemplo de fronteiras de lei. Tem essa outra que eu gosto também. A Illegal Internet Gambling Enforcement. É uma lei que proíbe empresas de cartão de crédito e pagamentos online de processar transações em sites de aposta. Ou seja,
para os americanos, você não pode pagar com cartão de crédito e nem online em sites de apostas. Certo? Então, um executivo de um site de jogos de azar online britânico foi preso enquanto fazia uma conexão em um aeroporto em Dallas. Porque apostas esportivas online são legais na Grã-Bretanha, mas não são legais nos Estados Unidos. Então, o cara foi preso por causa disso. Que os americanos iam lá e faziam apostas com cartão de crédito. O que é proibido nos Estados Unidos. Bom, isso leva a gente a essa questão de direito comercial. Alguns países têm regulamentos estritos sobre texto comercial e publicidade. A União Europeia restringe publicidade de medicamentos e dispositivos médicos dirigidos aos consumidores. Ou seja, não pode publicar propaganda de medicamentos. Nos Estados Unidos pode qualquer coisa. Alguns países proíbem e restringem publicidade com comparação direta de preços, brindes, políticas de devolução incondicional ou contribuição para a caridade para cada venda. O objetivo para essas leis é que tais práticas e propagandas podem confundir ou enganar os consumidores. A Alemanha revogou algumas dessas leis em vigor por 90 anos, em parte devido à influência da internet. Bom, questões para a discussão. Que sugestões a gente tem criadas pelas diferenças entre as leis em diferentes países? O que você acha que funcionaria e o que você acha que não funcionaria? Vamos lá. Alguma sugestão para resolver esses problemas? Vou dar uma aqui. A gente podia ter uma lei global para a web, estabelecendo regras que poderiam ser usadas, que deveriam ser usadas em todos os lugares do mundo. O que vocês acham? Isso é viável? Tem uma coisa chamada soberania, né? Cada país tem sua soberania. Então, isso viola a soberania dos países. Tem um caso interessante, não sei se vocês vão lembrar. Aqui na Copa do Mundo do Brasil, o que aconteceu foi que, por exemplo, existia uma lei que proibia a venda de bebidas nos estádios. Essa lei é uma lei brasileira que existe até hoje. Você não pode vender bebida alcoólica nos estádios. Mas, por conta da Copa, né, o Congresso Nacional aprovou uma emenda para essa lei, especificamente para atender os interesses comerciais da FIFA. Ou seja, violando a soberania nacional. Mas essa foi uma das condições da FIFA para poder trazer a Copa aqui para o Brasil. Então, o governo, na época, teve que se comprometer a aprovar no parlamento uma lei que abria exceção para a FIFA para a venda de bebida dentro dos estádios. Violando a soberania nacional, né? Então, isso é um problema que só funcionou pela força comercial da FIFA. Então, essa minha lei maluca, ela poderia funcionar, concordam comigo? Só que seria no mundo inteiro ao mesmo tempo. Né? Então, seria difícil. Ok? Vamos avançar aqui. Bom, chegamos aqui em cultura, lei e ética. Respeitar as diferenças culturais não é o mesmo que respeitar as leis. Quando uma grande maioria de pessoas em um país apoia a proibição de determinado conteúdo, é eticamente adequado não respeitar os direitos humanos básicos de livre expressão e liberdade de religião para as minorias? Assunto muito em voga hoje em dia, né? Se os produtores de conteúdo cumprissem as leis de quase 200 países, alguns que temem a internet, possa vir a refletir uma combinação de restrições muçulmanas sobre discussão de religião, oposição desleal ao jogo online, censura chinesa e discussão política. Ou seja, se a gente fosse pegar todas as leis de 200 países e combinar, a gente ia ter, por exemplo, países que proíbem discutir religião. Né? Os países muçulmanos proíbem discutir religião. Os Estados Unidos proíbem jogo online. A China proíbe discussão política. Então seria bem complicado você juntar todas essas coisas por causa da cultura e ética de cada país. Outros argumentos que as empresas adaptariam e adquiririam software para lidar adequadamente com a seleção de conteúdo apropriado para cada situação. Os governos afirmam frequentemente estar protegendo a cultura e os valores nacionais quando impõem controle dos seus cidadãos para manter o seu próprio poder ou para beneficiar interesses especiais dentro do seu país. As leis podem ter fontes que são completamente ignóbeis. Né? Acabou de ser aprovada no Senado uma lei forte de censura às redes sociais, né? Que muitos dizem que vai ser um problema muito sério.
né? Vocês podem acompanhar as discussões aí no noticiário, isso aconteceu essa semana. Um caso interessante aqui de jogos de azar online no Brasil. O Brasil é um dos poucos países não muçulmanos que não possui uma lei de uma indústria de jogo legal e regulamentada, né? O jogo é proibido no Brasil, né? Vocês sabem disso, né? Você não pode... por isso que não tem cassino no Brasil, né? Isso nasceu uma coisa chamada Lei de Contravenção Criminal de 1941. Proibiu todas as formas de aposta esportiva não autorizadas. Apesar de a gente ter bingo, né, que é mais ou menos isso mesmo, o jogo do bicho existe desde essa época, como uma contravenção, é proibido ter apostas esportivas no Brasil. Em 1946, o presidente Dutra acrescentou um decreto que proibia novas formas de jogo, incluindo a proibição nacional de todos os cassinos físicos tradicionais. Então é uma lei que já tem muito tempo, está se discutindo a mudança nessa lei, mas o fato é que hoje é proibido. Então, nos últimos 25 anos, os parlamentares têm tentado legalizar e criar um quadro regulatório acabando com a proibição do jogo no Brasil. O Congresso Nacional tem discutido propostas que legalizam várias formas de jogo, inclusive jogos de azar e apostas esportivas online dentro das fronteiras do país. O impasse que a gente está vendo no país a respeito desse problema hoje é uma postura conservadora de costumes versus uma postura comercial e fiscal com controle. Então, muita gente diz, não, o jogo é proibido porque a pessoa vai se viciar em jogo, vai gastar o seu dinheiro e vai ter problema financeiro. Outros dizem, putz, mas se você tiver um controle comercial e fiscal, isso não vai acontecer. As pessoas vão usar cassino para lavar dinheiro. Mas se você controlar direito, isso não vai acontecer. Então tem esse impasse que acontece hoje no Brasil. Mas olha o que está acontecendo também, em paralelo. Até que uma lei entre em vigor para jogos de sorte online, os brasileiros podem usar sites internacionais para fazer jogo. O site não pode ser nacional, mas pode ser internacional. Então, existem mais de 400 sites que os brasileiros usam. Esses sites faturaram em 2018 9 bilhões, né? E pagariam, se tivessem no Brasil, 2,7 bilhões em impostos. Os sites são sediados em países onde o jogo é legalizado, por exemplo, Costa Rica, Gibraltar, Ilhas Man, Curaçao. Esses caras abrem uma conta corrente no Brasil para depósito de apostas e pagamento de prêmios. Mas recentemente têm usado Bitcoin. A aposta só é feita quando os dados são remetidos para o servidor internacional. Na prática, a aposta é feita em solo estrangeiro. Ou seja, o que vocês acham? Existe ou não jogos de azar online no Brasil? Dado esse cenário. Então, vocês entendem que tem um problema aí, sério? Quer dizer, por que esses 9 bilhões não são faturados dentro do Brasil? As pessoas estão jogando de qualquer maneira. Olha aí, esse site aqui é o Super Aposta. Dá para saber que esse site não está no Brasil? Esse site fica, eu acho, que em Curaçao. Salvo engano. E tem até propaganda, viu, na internet, de sites assim. Vocês devem ter recebido pelo YouTube. Então, nos Estados Unidos, eles têm o mesmo problema e eles defendem a proibição de sites de aposta offshore com o argumento que tem o direito de proibir atividades censuradas. Mas os governos federais e estaduais permitem e tributam muitas formas de jogo legal e lucram com monopólios em loterias estaduais. Parece provável que a anticompetitividade, não a moralidade, motiva os governos. Cassino que só apoia jogo de poker online offshore. Nos Estados Unidos, eles são mais cara de pau do que a gente, assim, né? Porque existem loterias estaduais. Então, você proíbe o jogo offshore, que é para o cara não ir gastar dinheiro lá, né? Gastar contigo. Então, parece que o problema aqui é mais anticompetitividade do que moralidade, né? Desde janeiro de 2019, todas as apostas pela internet são ilegais nos Estados Unidos. O Departamento de Justiça afirma que a lei federal proíbe todos os jogos de azar na internet. Isso reverteu uma posição de 2011 da Justiça Federal, que apenas apostas esportivas estavam proibidas por essa lei de 1961, que é o Wire Act. A mudança foi motivada pela divisão criminal do departamento, encarregada de processar os jogos de azar ilegais a partir de pressões de empresários americanos de cassino. Então aqui você sabe, né, onde é que está o problema, né? Pressão dos empresários americanos de cassino. Esses caras não querem que o cara vá gastar dinheiro nos jogos online, querem que ele vá para o cassino. Então, soluções potenciais, acordos internacionais, os
países da Organização Mundial de Comércio concordam em não impedir que seus cidadãos comprem certos serviços em outros países, se esses serviços forem legais por si mesmos. O acordo do OMC é útil quando o produto ou serviço de informação é legal em um país ou em outro. Então, isso aqui poderia funcionar. Tem alguns princípios alternativos, que é a responsabilidade na prevenção de acesso. Provedores devem impedir materiais ou serviços que não sejam acessados em países onde são ilegais. E a autoridade no impedimento de entrada. O governo de um país pode atuar dentro do país para tentar bloquear a entrada de material que é ilegal lá. Mas não pode aplicar suas leis a pessoas que criam, publicam material ou prestam serviço em outros países, se isso é legal naquele país. Então, é muito complicado resolver isso aqui. Bom, pessoal, arranhamos aqui um pouquinho do cucuruto do problemaço que é esse problema de segurança na internet. Falamos de alguns aspectos relacionados. Tá bom? Beleza, pessoal? Então, bom final de semana, tudo de bom para vocês, a gente vai se falando.